Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma tarde estamos juntos aqui para receber mais de Deus, para receber a ministração do nosso Deus em nossos corações. E eu quero te dizer que nesse momento você é bem-vindo. Amém? Pela graça de Deus estamos todos reunidos aqui. Este culto está sendo apenas online. E eu tenho certeza que se você, nesse momento, compartilhar com alguém que nós estamos iniciando esse culto, essa pessoa, juntamente com você, vai ser abençoada. Vai receber uma palavra de fé, vai conhecer mais o nosso Deus, porque Deus se revela através da palavra dele, né? E também vai poder receber oração. E Deus é fiel. E a palavra do Senhor nos garante que se nós orarmos, se nós o buscarmos, Ele certamente nos ouvirá e nos responderá. Amém, queridos? Compartilhe nesse momento, avisando os teus amigos, os teus relacionamentos, né? Para que também possa estar participando online desse culto. Amém? Agora vamos orar. Pai querido celestial, eu quero nesse momento te dar graças pela vida de cada irmão, cada irmã, que nesse momento está iniciando conosco esse culto online. Também quero te dar graça, Senhor, pela vida de cada pessoa que começou hoje, que agora acabou nesse momento abrindo o seu celular, o seu notebook online, e está podendo, nesse momento, também estar conosco. Eu quero que o Senhor toque a vida de cada um, meu Deus. Senhor, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, nesse momento, respondendo o clamor dos corações. Paizinho, eu quero pedir que, desde já, o Senhor esteja derramando uma unção de conquista, uma unção de alegria, uma unção de descanso em Ti, na Tua palavra. Meu Deus, abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está conosco nessa tarde, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, queridos? Amados, vamos louvar ao nosso Deus agora. A palavra do Senhor diz que o louvor, ele toca o coração de Deus. E que o louvor também é uma arma de guerra. Amém? Então, enquanto nós estamos louvando, adorando ao nosso Deus, entramos na presença de Deus e ficamos felizes, né, por estar na sua presença, o Senhor está ainda combatendo as nossas guerras. Vai nos entregar mais vitórias em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao nosso Deus com cânticos, né, de alegria e de adoração ao nosso Deus. Amém? Senhor, o Rei dos Reis. Essa luta me matar, de desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Quem crê, levanta sua mão e declara. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Queridos, glória a Deus, né? Depois desse louvor maravilhoso, eu quero que você seja ministrado nesse momento a respeito da palavra do nosso Deus. E você que está aí agora, onde você estiver, poder orar comigo, onde nós vamos clamar para que o Senhor ministre o nosso coração e nos dê entendimento da sua palavra. Amém? Pai Santo e misericordioso, eu quero apresentar cada pessoa que nesse momento vai ouvir essa palavra, Jesus. Pedir que o Senhor esteja ministrando cada coração. Paizinho, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Queremos entender, compreender, discernir, Paizinho. Queremos ter a revelação da Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Paizinho, fala conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Abre a palavra, por gentileza, aí onde você está, no livro de Mateus, no capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 13. Primeiramente, eu quero te dizer que Deus tocou meu coração no sentido de falar um pouquinho da vida de Pedro. Pedro foi um dos discípulos, né, de Jesus, e antes de ser batizado no Espírito, antes de Jesus morrer e ressuscitar, Pedro esteve com Jesus o tempo todo. Ele andava com Jesus. Jesus é tratado na Bíblia como filho do homem, né? Porque Jesus veio para morrer no lugar do homem em si, né? E quando eu falo homem, eu falo do ser humano. E Pedro, assim, tinha algumas características que tocam muito a vida da gente quando a gente começa a perceber a diferença de como que Pedro era e como que Pedro ficou, né? O que fez a transformação que Pedro teve quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por isso que eu quero falar alguns cultos agora a respeito dessas transformações, e que são transformações que Pedro teve, e são transformações que hoje nós sabemos que muitas pessoas têm essa transformação, que levavam um tipo de vida, que eram pessoas incrédulas, que de repente, né, se converteram, foram tocadas, foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu acho que quando nós
estudamos isso, nós podemos compreender melhor qual é o propósito de Deus com a vida da gente. Muitas coisas nas nossas vidas, muitas vezes nós não entendemos, mas quando você começa a perceber a transformação que Deus está fazendo em você, em mim, e como que você pode dizer às vezes, mas eu era de um jeito, agora estou ficando bem diferente nisso e naquilo. E nós vemos assim que Deus vai nos tratando, Deus vai nos transformando. Há um processo, um trabalhar de Deus em cada um de nós. E essa é uma proposta maravilhosa de Deus, porque Deus ele nos recebe, nos aceita da maneira que nós somos, mas Ele não desiste de trabalhar em nós e de fazer uma transformação em nós. E quanto mais nós caminhamos numa vida cristã, maiores transformações vão ocorrendo em nossas vidas, né? E eu quero falar hoje, especialmente, sobre a questão de a gente conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas. É claro que Deus tem propósitos que são propósitos gerais para todas as pessoas, no sentido de levá-las à salvação, né? É do coração de Deus que todo homem seja salvo. Porém, Deus tem um propósito com a tua e com a minha vida. E esse propósito de Deus vai nos levar ao destino que Deus tem para cada um de nós. Eu quero mostrar para vocês, amados, vamos ler lá em Mateus, então, como eu disse, no capítulo 16, ali no versículo 13, como que a primeira coisa que Jesus faz é perguntar para Pedro, ou para os discípulos dele, é Pedro quem vai responder, se eles sabiam quem de fato ele era. Quem era Jesus para eles. A partir daí, a partir de que Pedro diz para ele que sabe que ele é o Cristo, aí Jesus então começa a declarar para Pedro que ele também conhece a Pedro e que ele também tem um destino ali para Pedro. Então, quero que você veja, né? Vamos aprender juntos o que a palavra de Deus tem a dizer a esse respeito, amém? Então diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Primeira questão que eu quero dizer é que Jesus, ele diz assim, o que os outros dizem de quem é o Filho do Homem. Esse Filho do Homem aqui, ele estava falando dele, né? Quem os outros dizem que eu sou? Aí eles disseram, né? Olha, tem pessoas que dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista. Ou seja, Jesus estava perguntando, será que as pessoas sabem de fato quem eu sou? Né? E as respostas dadas pelos discípulos vêm dizer que as pessoas não sabiam quem era Jesus, não tinham esse entendimento. Mas Jesus, então, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí, eu quero que você se pergunte agora, né? Porque Jesus estaria perguntando isso para mim e para você, né? Quem você acha que eu sou? E aqui, quando Jesus faz essa pergunta, ele está perguntando aos discípulos dele, né? Aí, então, Simão Pedro, respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Amados, nesse momento Jesus está dizendo para Pedro: você é um bem-aventurado, você é um abençoado, porque você sabe quem eu sou. Imagine Deus dizendo para você também agora que você é um bem-aventurado, porque você sabe quem Jesus é na tua vida, amém? E aí ele vai dizer assim:
e eu lhe digo, também eu te digo. Ou seja, Pedro, você está dizendo quem eu sou. Agora, eu também vou te dizer quem você é. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus disse assim: você sabe quem eu sou, Pedro? Agora eu sei que você é quem você é, e eu estou dizendo qual vai ser o teu futuro. Eu estou te dizendo que eu vou te dar, que ele está dizendo assim, que você é uma pedra, que você vai ser uma pedra que vai me ajudar a edificar a igreja. E ele vai dizer assim: eu lhe darei as chaves dos reinos dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E aí então, Jesus diz assim, então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Olha só que interessante isso, né? Jesus fala assim: olha, vocês sabem quem eu sou, os outros estão dizendo que eu sou João Batista, que eu sou um dos profetas, que eu sou Elias, mas vocês, meus discípulos, sabem quem eu sou. E aí, ele ali mesmo, para Pedro, ele disse: olha, Pedro, o teu futuro, né? A tua vida tem propósito. Para a tua vida há um propósito. Para a tua vida, você vai receber as chaves dos reinos dos céus. E o que você ligar aqui na terra será ligado nos céus. E o que você desligar aqui na terra será desligado nos céus. Olha que tremendo. Ele estava dizendo assim: você vai edificar minha igreja. E o inferno não vai prevalecer sobre você. Aqui Jesus estava falando para Pedro o propósito para a vida de Pedro. E esse propósito aqui vai se cumprir. Você que conhece a Bíblia, você que ainda talvez não tenha muita familiaridade com a Bíblia, se você começar a estudar a Bíblia, você vai ver, né, que toda essa palavra aqui proferida por Jesus, ela vai se cumprir na vida de Pedro. Amém, queridos? Então, há um propósito para a vida de Pedro. E a Bíblia, em várias passagens, vai também deixar muito claro para nós que há um propósito para a minha e para a tua vida. Que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Amém, queridos? É um propósito que é para a tua vida. Então, você está aqui na terra, a tua vida não é sem propósito. Talvez você, às vezes, diga assim: poxa, eu não sei nem para que eu vim, eu não sei também por que as coisas na minha vida não dão certo. Não, muitas coisas na tua vida vão prosperar quando você entrar no propósito que Deus tem para a tua vida. Amém, queridos? Olha só, Jesus está falando tanto aqui em propósito também, que eu quero que você acompanhe comigo ainda na mesma, você vai continuar com a Bíblia aí na tua mão, né, queridos? E nós vamos seguir mais um pouquinho, tá? Agora diz assim, ó, no versículo 21, diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então vejam só, diz assim: desde esse tempo, desde que Jesus então, né, viu que ele era conhecido pelos seus discípulos, ele então começou a mostrar para os discípulos que era necessário que ele fosse. Jesus sabia qual era o propósito da vida dele. Ele sabia que ele ia padecer. Ele sabia que ele iria sofrer. E ele está dizendo, mas é necessário. Como que tem a certa altura da Bíblia, ele diz assim: para isso eu vim. Ele sabia para o que ele tinha vindo, né? E aí Pedro, né? Por isso que eu falei hoje da gente falar muito sobre Pedro. Então Pedro
chamando-o à parte. Então veja só, Pedro chama Jesus de lado, né? E começou a repreender Jesus, dizendo que Deus não permita. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Queridos, aí entra aquele Pedro, protetor, o Pedro defensor. Pedro defendeu tanto Jesus, né? Tentando livrar Jesus, que lá numa outra passagem, nós vamos ver num outro dia, Pedro, quando Jesus é preso, Pedro toma a espada e corta a orelha de um dos servos, lá de um dos soldados, né? Um soldado, acho que chamado Malco. Ele, tentando livrar Jesus, né? E aqui, Pedro faz isso de novo. Ele diz assim, que Deus não permita isso com você, Jesus. Que isso não, Deus não permita que isso venha lhe acontecer. Quer dizer, Pedro estava ali na sua humanidade, né? E ele não estava entendendo, né? Embora Jesus, desde esse tempo, ali, né, na passagem anterior, diz ali, já estivesse tentando mostrar aos discípulos que era necessário, que havia um propósito a ser cumprido, Pedro não entendeu, motivado pelas emoções, por não querer que mal nenhum acontecesse, né, com Jesus, e diz assim, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. E olha aqui o que Jesus fala. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. O mesmo Jesus que tinha falado pouco antes, né, um tempo antes, que Jesus, né, que Pedro seria uma pedra para edificação da igreja. Aqui ele está dizendo, Pedro, você está sendo uma pedra de tropeço, né? Ou seja, agora usado por Satanás. Eu creio, inclusive, né, que Jesus repreendeu, né, dizendo, porque sabia que era exatamente essa humanidade de Pedro, né, que era uma coisa do homem, né? Deu ali lugar, né? Deu espaço para que Satanás operasse, né? Tentando tirar Jesus do propósito. Eu quero que você se pergunte agora, nesse momento, quantas coisas têm acontecido na tua vida que você, às vezes, se desespera, que você diz assim, não sei por que tudo acontece comigo, por que tantas coisas às vezes te acontece ou me acontece, que a gente não entende, né? E que a gente diz assim, nossa, mas eu não sei nem o porquê disso. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas é porque Deus tem um propósito, Ele tem uma direção para as nossas vidas, Ele tem um destino para as nossas vidas, no qual nós teremos que chegar. Por isso que talvez a palavra diga, né? A certa altura Paulo diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Ou seja, mesmo que uma coisa te pareça mal, mesmo que alguma coisa te pareça assim totalmente descabido, fora de qualquer propósito, né? Mesmo que a gente não entenda, Deus está no controle. Eu quero que aí onde você está agora, você repita para você mesmo nesse momento, porque eu não posso dizer para você repetir para outro, porque eu não sei se você está com mais pessoas ou não, né? Se você estiver com mais pessoas assistindo, então fale para outra pessoa, né? Mas diga assim, né? Deus tem um propósito para com a tua vida. Deus tem um destino. A tua vida não está solta não, meu irmão. Não está. Se você recebeu Jesus no teu coração, você está ligado à videira verdadeira. Deus tem propósito para com a tua vida. Por isso não precisa em situações difíceis desesperar não, porque o amanhã pertence ao Senhor. Amém?
Porque se o teu amanhã pertencer ao Senhor, o propósito dele se cumprirá na tua vida. Amém? É interessante, porque Deus fala em várias passagens bíblicas de que Ele é o Deus dos órfãos e das viúvas. Querido, você não pode se sentir órfão. Você, querida ou querido que estão me assistindo nesse momento, você não pode se sentir órfão. Porque o Pai sabe aonde quer te levar. A tua vida é muito, muito, muito valiosa para o Senhor. Amém? É tão valiosa que Ele colocou o Espírito dele dentro de você, para conduzir você. Amém? Para que você siga o propósito, o caminho que Ele tem proposto para a tua vida e para a tua história de vida. Amém? Eu queria ainda na continuidade, né, queria que você visse aí então, depois que Jesus fala tudo isso, né, que ele vai, né, que era necessário, e depois ele fala então para Pedro, repreende Pedro ali. Na verdade, ele não repreende, ele diz para Pedro, mas repreende a Satanás, né? Aí então depois, no 24, ele já vai dizer, então, olha só, então, significa assim, o quê? Depois que ele disse isso, ó, não é para pensar nas coisas dos homens, né? Por isso eu vou. Ele disse, porque eu não posso. Quando ele repreendeu a Satanás, ele disse assim, Satanás não está levando em consideração as coisas de Deus, mas sim as dos homens. E depois ele diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Agora, aí ele está dizendo assim, ó, se você vem até mim, siga-me. Tome a sua cruz e me siga. Né? Porque depois ele vai dizer lá no 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Sabe, amados, Jesus está dizendo assim, olha, tua vida tem um propósito e eu vou cumprir a minha palavra. E ele diz assim, haverá o dia que ele diz assim, né, que o Filho do Homem vai voltar, que Jesus vai voltar. E aí ele diz assim, e aí, na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Por isso você não pode esmorecer na fé. Por isso você não pode, se você está se sentindo cansado, se você está achando que tua vida é sem propósito, se você está achando que nada vale a pena, que nada adianta, né? Às vezes a gente tem aquele sentimento, né? Que eu nem sei nem se é sentimento isso, mas eu sempre digo assim, de mesmice, né? Parece que as coisas meio que não saem do lugar, aquela coisa que é sempre igual, mesma coisa, mesma coisa. Às vezes a gente olha para as situações externas, o nosso coração fica muito decepcionado, né? Às vezes, diante das circunstâncias, nós nos desanimamos, mas você tem que lembrar, nesse momento, nós temos que lembrar, há um propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Você não é órfão. Deus tem um cuidado especial com você e comigo. Amém? Eu creio, amados, que tantas vezes na palavra do Senhor, eu até quero ler com vocês, acho que lá no livro de Isaías, no capítulo 55, tantas vezes Deus fala, vai lá para Isaías, no Velho Testamento, né, de que Ele tem um futuro, de que Ele tem um pensamento a nosso respeito, de que Deus tem projetos sobre nossas vidas. Há projetos de Deus sobre as nossas vidas. Quer dizer, tua vida não é sem propósito, porque há um projeto de Deus sobre a tua vida. Eu fico imaginando, né, como que Deus não quer que uma pessoa fique triste, desanimada,
né? Às vezes tem vontade de viver quando Deus está na palavra dele dizendo assim: eu tenho um projeto para a tua vida. Eu te fiz, eu tenho um projeto para você seguir. Amém? Vejam lá, por exemplo, em Isaías 55, né? Ele diz no versículo 8, Deus fala através do profeta Isaías: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, né? E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Imaginem, amados, ali naquele momento, quando Jesus repreendeu ali Satanás em Pedro, né? Jesus estava dizendo assim: o teu pensamento não é o pensamento de Deus, né? Os caminhos de Deus são mais altos e mais perfeitos. Enquanto Pedro estava dizendo: Jesus, que Deus te livre, que você não passe por isso, o pensamento de Pedro era livramento de um homem. Apenas Jesus ali, né? Só Pedro estava defendendo e querendo que nada acontecesse àquela pessoa que ele andava junto ali, que era Jesus. Mas o propósito, os pensamentos de Deus eram muito mais altos. Que se Jesus cumprisse o propósito de Deus, haveria salvação para todos os homens do mundo. Pense só, um morreu por todos. Olha a importância. E Pedro não enxergava isso. Pedro, na humanidade dele, ele viu ali que aquele mestre dele, que ele andava todos os dias ali, como discípulo, de repente estava correndo perigo de morte, né? E ele diz que não aconteça isso. Quer dizer, queria livrar Jesus. E Jesus estava dizendo assim: Pedro, o pensamento de Deus é muito mais alto. E você está pensando nas coisas dos homens. Não. O pensamento de Deus era para atingir todos os homens. Não era só livrar um. Não era só livrar Jesus. Era livrar todos os homens, né? Por isso a Bíblia diz que é do coração de Deus que todos os homens sejam salvos. Amém, queridos? Então, às vezes, quando nós passamos algumas situações na nossa vida, né? Às vezes a gente diz assim: por que às vezes tinha que acontecer isso? Por que Deus não livrou? Tem pessoas que reclamam, às vezes que murmuram, né? Diz assim: poxa, mas Deus podia ter entrado naquela situação. Deus podia ter impedido que isso acontecesse. Amados, Deus estava com Jesus em tudo que ele passou, né? Só no último momento Jesus diz assim: por que me abandonaste? Porque ali Jesus estava falando com Deus como os homens. Ele sentiu ali o tamanho do distanciamento que os homens estavam de Deus, porque ele estava no nosso lugar. Mas Deus nunca abandonou Jesus, né? E Jesus foi vitorioso. Ele venceu onde lutou, né? A Bíblia diz que ele foi até o Sheol, até o inferno lutar, né? Depois de morto ali, e ressuscitou, e o propósito de Deus se cumpriu. Então, queridos, o propósito de Deus com a tua vida e com a minha vida, se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, se nós confiarmos nele, o propósito dele vai se cumprir, amém? E ele vai nos levar. Prosperidade, você quer prosperidade na tua vida? Ande no propósito do Senhor. Ande com ele diariamente. Caminhe com Jesus. Ele vai te trazer todo tipo de prosperidade. Às vezes a pessoa pensa assim: mas Pedro teve a prosperidade espiritual. Não. Pedro teve outros suprimentos também. E a Bíblia nos garante que você pode ter todos os suprimentos em Jesus, porque Jesus disse assim: se você colocar em primeiro lugar
o reino de Deus e a justiça de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa. Jesus, ele mesmo, depois ele vem dizer, né? Numa certa outra passagem, ele vai dizer assim, né? Que aquele que deixar pai, mãe, filhos, campos, tal, por amor de mim, não há quem não receba 100 vezes mais nesta vida. Ele diz, há uma retribuição. Só que ele diz assim, com perseguições. Toda a bênção vem com perseguição, porque a bênção, ela glorifica a Deus. Amém? Mas a vitória é tua. A perseguição não prevalece. Amém? E eu quero, então, ler com você também, né? Queria que você visse comigo ali no Salmo 37, no capítulo 5, né? Salmo 37, versículo 5. Nesse salmo, então, deixa eu abrir aqui. É um salmo de Davi, né? Davi diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Quer dizer, entregue o teu caminho ao Senhor, confie que Deus está com você, que ele vai fazer o que for necessário. Ele vai te levar dentro do teu destino, do teu propósito. Ele diz assim, ele fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o teu direito, o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Quer dizer, a glória de Deus vai te conduzir. Amém, queridos? Então, eu quero estou deixando essa palavra hoje, queridos, para que você pense comigo nesse momento muito, medite nisso e não diga que a tua vida não tem sentido. Não diga que a tua vida, não murmure sobre a tua vida, amém? Levanta a tua cabeça, creia que você é filho de Deus. Clame ao teu Pai, porque nós não podemos esquecer jamais que nós temos um Deus que é nosso Pai, que nós não somos órfãos. Amém? Às vezes nós podemos ser órfãos no plano natural, né? Talvez muitos não conheceram pai, não conheceram mãe, talvez outros já tiveram pais, já perderam, né? Mas você não é órfão. Amém? Você tem um Pai para dirigir a tua vida. Amém, queridos? Ainda voltando lá naquela passagem, antes de encerrar, no livro de Mateus, ali, no capítulo 16, né, que nós estávamos lendo, né? Eu queria só terminar dizendo assim, que quando Jesus, né, fala ali no versículo 26, ele diz assim, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Então, muitas vezes, muitas coisas que acontecem é porque Deus está te preservando. Amém? Às vezes você toma uma decisão e é uma decisão que não foi tomada dentro do propósito de Deus. E às vezes Deus te tira daquela decisão. Por isso, às vezes, as pessoas oram assim, né? Senhor, que o Senhor abra portas, tal, mas você pode orar também, fecha a porta que não é tua. Amém? Abre a porta que é tua, Senhor, e fecha aquela que não é tua, porque Deus te ama, porque Deus tem cuidado com a tua alma, porque Deus tem cuidado com a tua vida e com a minha vida. Amém? Eu quero terminar a palavra agora, dizendo que se nós formos mais tarde lá, só para você ver como que Jesus, o propósito com a vida de Pedro, né, se cumpriu, né? Porque lá em João, no capítulo, você pode ler depois, no capítulo 21, do versículo 15 em diante, Jesus vai perguntar para Pedro lá na frente, né? Depois, Pedro, você me ama? Né? E Pedro diz assim, amo. Agora eu quero vamos dar uma olhadinha aqui, que você verifique que quando Jesus faz essa pergunta, aqui no capítulo 21, tá? Jesus aqui já tinha morrido e ressuscitado.
foi quando quando ele apareceu aos discípulos. Então, ele vem, né? E depois ele diz assim no sétimo. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Quer dizer, aqui Pedro ainda não tinha reconhecido que era Jesus. Olha só. E ele ficou com medo, né? Pedro, então, na sua humanidade, ficou com medo e se lançou ao mar. Mas quando depois ele identifica, né, e vê que realmente era Jesus, aí vê o milagre que Jesus vai orientá-los ali, que eles vão conseguir pegar muitos peixes, né? Aí então, diz assim no 15, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E aí começa Jesus então a dizer: apacente os meus cordeiros. E aí então Jesus vai perguntar, né? 3 vezes, vai fazer a mesma pergunta para Pedro, né? Uma confirmação de 3 vezes. Aí, depois que ele pergunta a 3ª vez, ali no 17, diz que Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela 3ª vez, né? E daí Pedro responde assim: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Pedro estava dizendo assim: o Senhor sabe tudo, está me perguntando, sabe todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus torna a dizer, né? Apacenta as minhas ovelhas. E aqui Jesus vai falar um pouco do futuro de Pedro. Ele diz assim: em verdade te digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Diz no 19, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Ou seja, Jesus estava dizendo ao teu futuro, Pedro, se você me ama, você vai apacentar as minhas ovelhas. E agora, quando você era moço, você ia para onde você queria. Quando você for mais velho, você vai ser levado para onde você não vai querer ir. Aqui estava falando que o propósito com a vida de Pedro iria se cumprir. Queridos, eu não quero falar, a Bíblia diz que existem estudos, né, que diz que Pedro teria sido crucificado, inclusive de cabeça para baixo, porque ele não teria se achado com honra suficiente para ter o mesmo tipo de crucificação de Jesus, né? Alguns estudiosos dizem isso. Tem algumas bíblias de estudo que referem-se a uma análise desse tipo. Agora, sabe-se, né, que Pedro, em todo o tempo da vida dele, cumpriu o propósito que Deus tinha para ele. Eu sei que hoje o propósito com a tua vida, com a minha vida, não é exatamente isso, né, de levar uma crucificação, não é nesse tempo vamos dizer assim, do início, né, da igreja primitiva, né, que desses personagens, esses homens de Deus que até hoje, né, foram usados, né, pelo Espírito Santo, e que até hoje nós lemos o que eles escreveram, né, os relatos e tudo. Depois, outro dia, eu quero falar sobre 1 Pedro, 2 Pedro, mas de qualquer maneira, toda a palavra, toda a escritura é inspirada por Deus. E a palavra deixa muito claro que Deus tem um propósito para com a tua vida e com a minha vida. E eu quero que nesse momento em que nós estamos encerrando
essa ministração. Se você ainda tem alguma dúvida de que você é importante para Deus, que Deus quer habitar em você em plenitude, que o Espírito Santo de Deus quer ser teu guia, quer ser teu condutor, quer te levar a passos verdejantes, que o Espírito Santo quer te levar a comer o melhor dessa terra, mas com Deus. Eu quero que você nesse momento tome posse dessa palavra. A Bíblia diz assim, porque todos que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Então, você não é órfão, como eu já disse, eu não sou órfão, e nós temos um Pai, o Pai das luzes, capaz de mudar toda e qualquer situação, e capaz de te direcionar e te levar aos melhores lugares, as melhores escolhas, as melhores decisões. Quando você tem uma decisão para tomar, ao orar para Deus, pergunta assim para Deus: Deus, essa decisão está no teu propósito? Essa é a tua direção? Quando você for orar, pedir uma porta aberta para Deus, ore assim: Deus, eu quero a porta aberta pelo Senhor. Eu quero passar pela porta que o Senhor tem para mim, porque haverá prosperidade para a tua vida. Amém? Quando nós estamos no propósito de Deus, haverá prosperidade. Há propósito de Deus para a tua vida, de ganhar almas para Jesus. Jesus mesmo diz assim, que importa o homem ganhar tudo e não ganhar sua própria alma. Quer dizer, uma alma vale mais do que o mundo todo. Só por você poder ganhar mais vidas para Jesus, Deus já tem um enorme de um propósito com a tua vida. Você já é muito, muito, muito importante para Deus, porque você pode, através da tua vida, através da tua pregação, através do teu evangelismo, você pode tirar outras pessoas das trevas e você pode trazer para o reino de Deus. Só o fato, você pode ser usado para libertar pessoas, você pode alcançar pessoas e mais pessoas através da tua oração, você pode ajudar pessoas que às vezes você se entristece e você diz assim, eu queria fazer mais e não sei o que fazer. Ore por essa pessoa. Seja alguém na mão de Deus, seja uma pessoa na mão de Deus. E você vai ver Deus fazer maravilhas na vida de outros. E vai ver grandes coisas e maravilhosas na tua vida. Porque a Bíblia diz que é o que Deus é capaz de fazer. Nós não somos capazes nem de pensar, né? E nem de imaginar. E termino dizendo, você pode estar perguntando, talvez dizendo aí para você mesmo, mas eu não me sinto capacitada. A Bíblia diz que a todos que Ele chama, a todos que Ele escolheu, Ele capacita. Se o Espírito Santo habita em você, não tem por que você temer, porque a capacitação de Deus está sobre a tua vida. E agora é seguir por fé, seguir dentro da palavra, e as obras do Senhor acontecerão através da tua vida e sobre a tua vida. Amém? Quero falar com você agora que ainda não recebeu Jesus no coração e pode estar dizendo assim, poxa, ela falou tanto, né, de Jesus, de ser guia, e como é que eu faço isso? Eu não estou entendendo. Então minha vida tem um propósito. Primeiro propósito maior que Jesus alcançou, quando Jesus cumpriu o propósito de Deus, foi morrer por mim e por você. Foi morrer no lugar dos homens. E quando Ele foi lá, crucificado no nosso lugar, a palavra do Senhor diz que era a nossa iniquidade, eram os nossos pecados, eram as nossas enfermidades, eram as nossas feridas, tudo Ele estava levando ali na cruz, porque Ele estava morrendo no nosso lugar, no lugar dos pecadores. A Bíblia diz que Jesus resgatou a reconciliação dos homens com Deus, Pai. Jesus, Ele fez a ponte para que nós pudéssemos voltar através
dele ao nosso Criador. Por isso a Bíblia diz que Jesus diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Ele diz: ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Deus Pai, se não for através de mim. Amém? Então você que quiser agora renovar, né, uma confissão, dizendo: não, Senhor, eu creio, eu te abandonei, eu me afastei, mas eu creio que o Senhor é Deus na minha vida. Eu quero consertar com o Senhor. Quero que o Senhor faça uma nova aliança comigo nesse momento, né? Quero que você ore, coloque a mão no teu coração e receba o Espírito Santo no teu coração. Também você que nunca fez uma oração de confissão, que diz assim: mas como é que eu faço isso? Eu te digo agora, está escrito na palavra, diz assim, que se nós crermos com o nosso coração que Jesus morreu no nosso lugar, que Ele foi morto ali na cruz e que Ele ressuscitou dos mortos, e nós confessarmos que Ele é Senhor nas nossas vidas, com a nossa boca, se nós fizermos isso, nós seremos salvos. Paulo diz assim: porque com a boca, com o coração se crê e com a boca se confessa. Amém? A palavra de Deus nos garante que com o coração nós cremos nela e com a boca nós confessamos essa palavra. E a Bíblia diz que todos quanto receberem Jesus em seu coração, né, deixam de ser criaturas e passam a ser filhos de Deus. Amém? E que Jesus, o Espírito Santo entra no nosso coração, habita e testifica que nós somos filhos de Deus. Amém, queridos? Então eu quero fazer uma oração. Você que nunca recebeu Jesus no teu coração, você já recebeu, você fala assim às vezes: não, mas eu já sou de Jesus. Mas talvez não tenha feito essa confissão de fé. Ou você que um dia fez a confissão, mas um dia se afastou, né? E que quer convidar Jesus de novo: Senhor, eu quero consertar contigo. Faça essa oração, amém? Pai Santo e Misericordioso, eu quero entregar cada vida que nesse momento está orando comigo, abrindo seu coração, crendo com o coração e confessando com a boca que o Senhor é Senhor das suas vidas. Pai querido, eu quero orar nesse momento por essa pessoa que está te convidando para entrar no seu coração. Que o Senhor, nesse momento, a revista do teu poder. Que o Senhor, meu Deus, cubra essa vida com o sangue da tua justiça, Paizinho querido. Que o Senhor escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, Pai. E que haja uma unção de alegria pela salvação na sua vida nesse momento. Paizinho, eu o abençoo para louvor e glória do teu nome. Amém? Se você fez isso, você fez algo poderoso, que agora você pode talvez não estar sentindo, mas com o tempo você vai ver o efeito espiritual disso. Amém? Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entro e faço morada. Você abriu a porta, Deus entrou e vai fazer morada. Declare com a tua boca aí onde você está, diga: o Senhor é o Senhor da minha vida. Vamos fazer uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento eu abro o meu coração para que o Senhor entre e faça morada nele. Eu declaro com a minha boca que o Senhor um dia veio, morreu em meu lugar, ressuscitou dos mortos e que agora vive assentado à direita de Deus Pai. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Amém? Fez essa oração? Você vai ver o grande poder dessa oração na tua vida e na tua história. Glória a Deus. Queridos, eu quero agora falar, antes de encerrar, dar uma oportunidade também, pedir para que seja projetado, né? Agora, os links lá para colocar oferta, dízimo, parceiro de Deus. O reino de Deus, ele precisa de expansão. Quanto mais almas forem alcançadas, Jesus disse assim: uma alma vale mais do que o mundo todo. Toda vez que você ajuda,
na obra de Deus, você ajuda a expandir o reino de Deus aqui na terra. Toda a vida, né, que você ajuda, todas as vezes, me perdoe, não é toda a vida, todas as vezes, né, que nós contribuímos, que nós somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, nos votos, nas alianças feitas com Deus. Olha, Deus, às vezes a pessoa faz um voto, alguma coisa assim. Tudo isso, meu Deus, meus amados, contribuem para que a vontade de Deus seja feita na terra. Porque quanto mais igreja de portas abertas, né? Quanto mais ministrações, quanto mais houver divulgação da palavra, mais vidas são alcançadas. Amém? Quero também lembrar você que é necessário, nós estamos num tempo difícil, que há muitas famílias com escassez. E esse é o momento também que você pode compartilhar, trazendo uma cesta básica, amém? Doando uma cesta básica para aqueles que têm necessidade. Tem como entregar também isso na igreja, amém? E por último, aqueles que fizeram essa oração de confissão de fé a primeira vez, é muito importante que você cresça no conhecimento da palavra. Tem ali um linkzinho para você procurar alguém da igreja, telefone para a igreja, amém? Ou passe uma mensagem, né? Ou escreva de alguma maneira assim, um e-mail, alguma coisa assim, onde você diga, eu quero ser discipulado no sentido de conhecer mais a palavra de Deus. Eu quero ser ensinado, eu quero ser ministrado. Ou então você diz assim, eu quero que orem por mim especificamente por alguma coisa. Faça esse contato e você estará recebendo alguém, amém? Que vai te ajudar a crescer no conhecimento, te ajudar a caminhar por fé. Lembre-se, você não está sozinho. Deus, ele tem uma família, né? E você faz parte dessa família aqui na terra. Então, queridos, busque ajuda. Não tenta andar sozinho, que às vezes, quando você anda sozinho, o desânimo vem. Tenta andar com outras pessoas também, que vão estar orando por você, que vão te ajudar a você a se fortalecer na fé. Amém, queridos? Deus te abençoe. Muito obrigada por você ter estado conosco nessa tarde. E que você tenha um final de semana assim muito abençoado. Hoje ainda é quarta, mas amanhã quinta, sexta. Que haja bênção sem medida sobre a tua vida. Fique com Deus. Amém? Não desista. Não olhe as circunstâncias, siga em frente, siga no propósito e Deus é com você. Deus te abençoe poderosamente. Quero fazer a oração final agora, declarando a tua vitória. Pai querido celestial, seja com cada um nesse momento, Paizinho. Tanto aqueles que estão agora acompanhando esse culto, quanto aqueles que ainda irão assistir, Paizinho. Abençoe cada um deles, Paizinho. Olha por todas as necessidades, Pai. Olha os pedidos, meu Pai. Olha o clamor dos corações, Paizinho. Faz milagres, Paizinho. Exalta o teu nome na vida das pessoas, Paizinho. Levanta aquele que está caído, Pai. Não deixa que ele fique prostrado, Pai. Aquele que está se sentindo só, revela-te, Senhor, para ele. Revela, Senhor, as tuas maravilhas, Pai. Fala com aquele meu irmão, aquela minha irmã ao lerem a Bíblia, Paizinho. Meu Deus, os abençoe com entendimento, dá revelação da tua palavra e fortaleça cada uma dessas vidas. Eu oro também, além da vida deles, eu oro também para a vida de todos os familiares, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor possa alcançar multidões, Paizinho, através deles e das suas famílias, Pai, para teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido.